Meu nome é Ana Carolina, hoje eu trabalho como produtora e eu sou de Curitiba, Paraná. Eu estou nos Estados Unidos há 7 anos, eu sou casada, sou mãe de 2 filhos, o Nicolas, que tem 13 anos, e o Thomas, o meu Tonton, que tem 4 anos e ele é autista. Meu nome é Karina Kelly Pereira de Oliveira, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, eu trabalho com gestão de negócios e com artes. Eu moro nos Estados Unidos há 8 anos, com meu filho Miguel, que tem 9 anos de idade e foi diagnosticado com autismo. Meu nome é Karine Cristine da Silva, sou de Bandeira do Sul, Minas Gerais e trabalho com confeitaria. Eu estou nos Estados Unidos tem 10 anos, com a minha família, o Anthony, que tem 7 anos, a Sara, que tem 5 e é autista. Meu nome é Leila Sim, eu sou esteticista e também sou CEO de uma clínica de estética e eu sou de São João do Monteninho, Minas Gerais. Hoje eu sou casada, tenho 3 filhos, eu tenho 2 filhos atípicos e uma que não é atípica, ela é típica, que é a mais velha, de 12 anos, o nome dela é Vida. O nome da minha menininha mais nova é Leila Marie. E o Brian Nelson, o nome do pai e o nome do meu pai. E moro aqui nos Estados Unidos, eu moro aqui nessa área mesmo de New Jersey desde que eu cheguei aqui. O diagnóstico da minha filha foi uma virada de chave na minha vida. Afetou um pouco porque eu já trazia algumas coisas passadas, então foi muito difícil para mim no começo, mas graças a Deus, com a ajuda de muitas pessoas, eu consegui aceitar e procurar o tratamento correto para ela. O diagnóstico de autismo do Miguel, ele foi com 3 anos de idade, um pré-diagnóstico. Então teve aquele momento de negação, né? Que é normal de todos nós pais, a gente sempre acredita que não é, que cada criança tem um tempo e a gente quer acreditar nisso e a gente se nega a enfrentar o problema como ele de fato é. Isso afetou, no modo geral, a minha vida porque eu comecei a entender que eu precisaria mover algumas coisas, já que ele não nasceu nos Estados Unidos e ele não tinha direito ao seguro médico. Então, para mim, isso foi ainda mais delicado, porque além da frustração de ter que acreditar e enxergar aquilo, eu ainda tinha que buscar um meio de ajudar o meu filho a se desenvolver para que ele cresça e seja uma pessoa independente. Quando ele completou 1 aninho, eu fui na consulta de 1 ano dele e a pediatra realmente falou algumas coisas que ele deveria ter atingido e ele não tinha ainda. Isso foi uma red flag para que eu procurasse o Early Intervention. O Thomas começou o Early Intervention com 1 ano e meio. Ele começou com terapias de terapia ocupacional e uma professora que ia todos os dias lá em casa, 1 hora por dia, para ajudar ele com várias questões que ele precisava se aprimorar. Quando o Thomas completou 2 anos, eu tive uma consulta com uma neurologista, onde a gente ela deu o diagnóstico do autismo. Então, eu não sofri um grande baque com o diagnóstico do Thomas, porque eu já vim de um tempo sendo preparada para isso. E realmente eu aceitei progressivamente o diagnóstico dele. E quando a gente realmente teve o diagnóstico, foi uma coisa muito tranquila para mim. Eu realmente não chorei, não tive nenhum tipo de reação negativa em relação a isso, porque eu realmente sabia que aquilo ali iria só ajudar ele. O primeiro diagnóstico que eu recebi foi do meu menino, ele tem 7 anos hoje, e o meu esposo, ele tem a experiência de ter um filho autista mais velho, então ele percebeu isso já quando o meu filho tinha 18 meses. E eu, como mãe, eu não queria aceitar, claro, eu falava assim, não, eu acho que o que falta nele é mesmo exposição, ele precisa de ir para a escola, ele precisa estar interligado com outras crianças.
E eu não recebi o resultado dessa avaliação, que foi feita por um neurologista, muito bem. Passei por várias avaliações do estado, também por terapeutas, e eu não conseguia acreditar naquilo. E durante muito tempo eu não aceitava, mas aceitei fazer as terapias que precisavam ser feitas. E quando eu recebi a notícia da minha menina mais nova, eu quase que briguei com a neurologista, porque eu não queria acreditar, porque os dois são totalmente diferentes. E eu me lembro muito bem que ela me falou assim, olha... Eu falei assim, não, ele não é autista. Ela falou assim, olha, eu faço isso há 20 e tantos anos, isso é o que eu faço pra viver. E eu tô te dando o diagnóstico, eu não posso te dar outro diagnóstico, não existe outro diagnóstico para sua filha, ela é autista. Foi aonde ela me explicou que, eu falei, não, mas ela é completamente diferente do meu filho, eu tenho um filho autista. Foi quando ela me explicou que a palavra spectrum, ela significa várias coisas e que eu estava sendo ignorante de não entender isso e que para mim procurar saber mais sobre o assunto, porque agora eu ia ser uma mãe de 2 filhos atípicos. Esse baque, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente não supera, na verdade, a gente aprende a lidar com ele. Tem uma parte da Bíblia que o rei Salomão ele fala assim, se no dia da tua angústia você se mostrar fraco, você não terá força suficiente, que é Provérbios 24:10. Então, no dia da minha adversidade, eu precisei entender que eu não tinha outra escolha, a não ser forte, para poder encontrar a melhor forma de ajudar o Miguel a se desenvolver. E para processar tudo isso, digerir tudo isso e, né, ter uma carreira também, que eu também tenho a minha carreira, eu sou muito, assim, focada naquilo, nos meus planos. Demorou, assim, uns 2 anos, uns 2 anos e meio, mas isso mudou. Isso mudou na medida que eles foram crescendo. Eu fui sentindo que, para Deus, confiar de não só mas 2 crianças atípicas nas minhas mãos, é porque eu tinha que ser uma puta de uma pessoa especial pra estar com essa responsabilidade em cima. Ai, desculpa, gente. Pra estar com essa responsabilidade em cima, e foi aonde que eu me acalmei mais, eu acalmei o meu coração a esse respeito. E eu olho pra eles como 2 joias valiosas que eu tenho nas minhas mãos. E que, assim, eu tenho que ser uma superwoman, eu tenho que ser a pessoa perfeita pra eles, e eu tenho que ser a pessoa que é a segurança deles, eu tenho que ser o exército inteiro que vai estar ali pra redoma, pra fazer, assim, tudo que eles precisarem, eu estar em volta deles, eu estar no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. Com o diagnóstico, a gente entendeu que a rotina do Thomas ela ia começar a ser diferente de uma criança típica. Porque ele tem o horário de escola, ele frequenta uma classe regular, ele não vai para uma escola, né, especial e nem tem uma classe especial. Hoje ele consegue frequentar uma escola com classe regular e ele tem as terapias lá dentro da escola. No dia a dia dele, o que ele tem de extra, né, o que acaba impactando um pouco na nossa rotina familiar são as terapias, né, que ele precisa fazer em casa. E a gente acaba que tem que se adaptar a essa rotina dele. Então, assim, o meu planejamento mudou a minha vida completamente. Mudou meu foco, mudou meu futuro, mudou tudo, né? Mas eu carrego isso com muita leveza. Eu sei que eu tô chorando, eu tô emocionada, porque quando toco no assunto deles, pra mim é muita emoção, é muito amor envolvido. E o amor é muito puro. É muito, muito, muito... a coisa mais pura que eu já consegui sentir na minha vida. E se Deus me entregou essa bênção, essa graça, né, nas minhas mãos, eu tenho que fazer por onde? Eu não posso decepcioná-los. Então, assim, minha vida mudou, mas eu creio que mudou para melhor. Eu sou uma pessoa melhor, eu sou um ser humano melhor, eu sou uma mãe melhor, eu sou uma amiga melhor, eu sou uma esposa melhor. Eu acho que só teve a adicionar na minha vida, como pessoa. Os maiores desafios para mim no momento é a agressividade. Eu acho que é o que mais dói ver a minha filha se batendo, às vezes me beliscando, me mordendo, batendo a cabeça. Com certeza é a minha maior dificuldade no momento. E o que você
faz assim, para ajudar ela, né, nesse sentido? Eu tento aplicar as técnicas que as terapeutas me ensinaram, como massagens, mas às vezes é impossível, eu tenho que dar o tempo dela. Os outros desafios, como mãe atípica, é compreender, entender o que ela quer, o que ela sente, e também lidar entre ela e o irmão. São coisas assim que me dói bastante às vezes. É uma dificuldade que eu tento superar todos os dias. Lidar, entender, compreender. Eu passei por uma situação bem delicada numa escola de música, que no primeiro season, na primeira temporada de classes, eles aceitaram o Miguel. Quando foi para a segunda, eles me chamaram e falaram: olha, infelizmente o seu filho não vai poder participar. Eu falei: mas por quê? Para mim é muito importante, porque a gente fica buscando formas e meios de fazer com que o filho socialize, né? Eu não tenho família aqui nos Estados Unidos, então isso dificulta ainda um pouco mais. Quando ela falou para mim que não seria possível, ela ia colocar ele só meio período, foi, assim, bem difícil para mim. Eu aceitei, eu não tinha escolha. Só que no dia da apresentação do Miguel, foi um dos momentos piores da minha vida. Porque eu tive que assistir todos os coleguinhas que estavam com ele na mesma classe, que estavam em período integral, subirem para fazer a sua apresentação. E ele, por 2 vezes, me olhou e falou: mamãe, eu preciso ir. Eu falei: não, filho, agora não. Por quê? Eles não deixaram ele participar. Naquele momento, eu não consegui lidar com aquilo. Eu fui para a porta da apresentação, chorei sem que ele pudesse ver e encontrei uma representante da escola e falei para ela: olha, se eu não estou sabendo lidar com essa situação, olha aquela criança ali que está sentada naquela cadeira. E falei para ela assim: olha, eu estou aqui me posicionando não só pelo Miguel e por mim. Eu estou aqui me posicionando por todas as mães e por todas as crianças que vão vir depois do Miguel, para que elas não tenham que passar pelo que eu e o Miguel estamos passando agora. Então, esse é o meu maior desafio hoje, é a gente ter que todo o tempo, sabe, ser advogado do nosso filho e ter que fazer as pessoas enxergarem algo que deveria ser óbvio. São muitos desafios, na verdade. A gente tem que trabalhar muito mais a paciência, a resiliência. A criança atípica nem sempre ela acorda bem, tem dias que são bons, tem dias que não. Então, essa flexibilidade nossa é o balanço para tudo acontecer. E tem dias que eu não acordo bem, tem dias que eu não tô bem. E ele depende disso para ficar bem. Então, acho que esse é um dos desafios maiores, é o meu equilíbrio para que eu possa resgatar, às vezes, ele de uma crise, ele de algo que ele não sabe explicar, porque ele não tem essa facilidade de falar as coisas. Então, ele depende da minha energia, muitas vezes, para poder conseguir estabelecer a dele. Eu acho que o maior desafio como mãe atípica hoje, pra mim, é meu sono. Eu não durmo. Assim, quem trabalha comigo sabe que eu passo muitas noites acordadas. Mas, assim, passo bem as noites acordadas, tendo experiências que eu jamais vou esquecer com os meus filhos. A gente, às vezes, cozinha à noite, fazemos bolos, várias receitas, a gente faz... a gente brinca de massinha, a gente corta cabelo, a gente faz escovinha no cabelo, às 2 da manhã. O que mais que a gente faz? A gente monta Legos. Mas eu acho que a última coisa que tá rolando na minha casa ultimamente, assim, que pegou mesmo, é fazer bolo de cenoura com chocolate às 2, 3 horas da manhã. Eu acho que mais é cozinhar mesmo. E o meu menino, quando ele quer cozinhar, ele quer fazer arroz e feijão. E ele mesmo faz, e a gente só ajuda, né? Eu ajudo ele ali assim, mas ele gosta, ele é apaixonado por arroz e feijão. A gente tem muitos desafios, principalmente... Eu gosto muito de ir na igreja e ultimamente eu não vou porque é muito difícil estar com a Sara ali, é muito frustrante para ela o barulho, eu creio que até o visual, que talvez não seja, mas eu sinto que sim. E em restaurante é impossível ir com ela, são assim dificuldades que
para uma mãe atípica dói, porque a gente quer estar em algum lugar e por eles a gente não vai. E às vezes as pessoas não entendem isso, acham que a gente tá trancando os nossos filhos dentro de casa e na verdade não é isso. A gente tá só tentando lidar com o autismo, tentando entender os nossos filhos. Então isso é uma fase que eu sei que pode passar, ou talvez não, mas eu tô ali para entender ela. Cadê o bem? Tiger? Cadê a mamãe? Hoje, os recursos que eu utilizo para ajudar o Thomas a se desenvolver e a ser incluso na sociedade é o tempo que eu dedico para ele, para que ele tenha as terapias dele, para que ele possa fazer tudo o que ele precisa fazer de ajuda e, principalmente, a maneira que a gente trata ele no dia a dia para que ele se sinta uma pessoa como qualquer outra. Porque todo mundo é diferente. A gente tem que lidar com ele de uma maneira um pouco mais cuidadosa para que ele também se sinta como o meu outro filho, mas que ele vai poder crescer e se desenvolver de uma maneira normal. Sempre que eu tenho oportunidade de promover a inclusão do meu filho, eu aproveito essa oportunidade. Seja num parque, às vezes eu levo uma bola, se tem alguns amigos, algumas crianças perto e elas se interessam pela bola, eu coloco o Miguel para poder brincar com a criança com aquela bola. Algumas atividades na minha casa, sempre que eu posso também, eu trabalho com oficina de arte, eu levo o Miguel para participar das oficinas que eu promovo. E é um trabalho constante, eu sempre procuro deixar a minha casa e dar ferramentas ao Miguel para que ele explore e consiga se desenvolver e descobrir qual que é o ponto forte dele. Eu não acreditava muito nessa inclusão. Eu tentava privar a Sara de estar no meio de pessoas típicas, porque eu achava que as crianças não iriam entender ela. E por agora eu comecei a ver que tem muitas crianças que entendem sim o mundo de uma criança atípica. E é lindo ver isso, inclusive o meu filho. Por mais difícil que seja para ele, ele acolhe a irmã e eu vejo isso também através de outras crianças. Então, hoje eu tô aberta para isso, entendendo que a minha filha, sim, precisa ser inclusa no meio de pessoas típicas. Eu procuro seguir tudo aquilo que a terapia ABA, hoje em dia, né, a gente escolheu a terapia ABA porque foi a terapia que a gente achou que é mais, que funciona mais para eles. Tentamos de tudo, mas é o que funciona mais para eles. Teve uma época que meu filho, Brian, teve também a inclusão da terapia de sensorial, mas ele já acabou com esse tipo de terapia. Agora a Leila não tá tendo esse tipo de terapia, a minha BD. Ela tá precisando um pouquinho por causa também da parte da inclusão social. Eu não deixo de ir em certos ambientes com eles. Eu sempre aviso, entendeu? Assim, quando é família. Eu não deixo de ir no aniversário. Eles fazem terapia depois da escola, eles vão pra escola especial que a cidade proporciona pra gente. E depois da escola, eles têm também terapia, todos os dias. Eles só param a terapia dele no dia de domingo, e a escola deles só param em agosto. Mas eu acho assim que a gente faz, a aba funciona super bem, porque também ensinam eles, né, a vida normal. Eles fazem também o mercado todo sábado de fruta para eles, e eu faço aquela didática, dinâmica com as nenes para levar e perguntar o que é um morango, o que é uma laranja, repetir a palavra. O meu filho, ele não é verbal, mas ele carrega um iPad, um mini computador, que por ali ele se comunica. Então, assim, a gente faz a pergunta e ele responde por ali. E, assim, a terapia é todo tempo. E a gente tem tido, assim, resultados maravilhosos. Meu filho falou mamãe pela primeira vez, depois de 7 anos, que eu fiquei muito feliz no meu aniversário. Acho que eu pentelhei ele a semana toda. Depois de 7 anos, ele falou mamãe. É uma vitória, cada dia uma vitória, uma coisinha que eles fazem, né? A gente treina às vezes 6 meses pra conseguir alguma coisa, mas assim, quando consegue a gente fica super feliz. Vanilla ice cream. Chocolate ice cream. Vanilla ice cream, chocolate ice cream. That's what you want? Okay. Eu uso muito o recurso com ela da fala. Por exemplo, quando eu quero que ela fale I love you,
eu sempre falo I love e ela you. Então eu sempre fico ali em cima. Eu já fiquei 3 anos falando com ela mãe, até eu ouvir ela falar mãe. A Sara gosta muito de cores, letras, e então, assim, são coisas que a gente pratica bastante com ela e é o que a gente tá vendo bastante resultado. Ela tem um quadro de figuras que eles praticam com ela, inclusive na clínica, e tem sido um salto de desenvolvimento, porque ela fica mais na clínica do que em casa. Então, às vezes, quando ela tá em casa, a gente tenta ser um pouco mais leve com ela. É uma das coisas que a gente tem também, de ter o cachorro, um labrador. Eu tenho galinha em casa, porque eu acho importante esse contato. Eu sou de roça no Brasil, eu sou criada na fazenda, então assim, eu tive esse contato com o animal. Eu tenho galinha em casa, eu tenho pato, a gente faz fertilização dos ovos. E minha filha mais velha, ela treina, ela faz hipismo. Então a gente também leva eles para ter o contato com os cavalos, lá onde ela treina. Eu acho que os animais ajudam muito, assim, no desenvolvimento deles. É uma coisa que eu vejo o contato com eles e os animais, assim, eles ficam super excited e eles conseguem expressar, até conversar, falar mais, entendeu? Então, assim, eu gosto muito disso. No desenvolvimento do Miguel, no início foi bem difícil, porque o Miguel ele só conseguiu o seguro das crianças que nasceram aqui nos Estados Unidos no ano passado. Então, durante todo esse período, eu bati em várias portas. Eu fui em vários lugares, não consegui. O que eu tive que entender? Eu é que preciso ser a terapeuta do Miguel. Então, eu conversei com as pessoas do office que eu trabalho. Eu falei, olha, infelizmente eu só posso trabalhar até tal horas. Eu não negocio o meu tempo de qualidade com o meu filho. E eu pegava ele, chegava da escola, vamos pro parque, filho. Sentava, olha pra mamãe, abaixava na altura dos olhos dele, olha pra mamãe e fala, mamãe, bola, em inglês, português, livro, atividade lúdica, e levar isso pro parque e criar um momento bom de explorar, de brincar. Olha a árvore. E no meio disso tudo eu criava alguma brincadeira, que fazia alguma cosquinha, alguma coisa que desse prazer para ele, que ele gostasse da atividade. E foi, assim, um trabalho de anos. Mas, graças a Deus, esse ano ele começou a terapia em casa e ficou bem melhor. Algumas maneiras que eu faço no meu dia são muito coordenadas pela terapeuta dele, né? Ele tem uma coordenadora e eu tenho uma reunião semanal com ela para falar como está o comportamento do Thomas e o que eu como mãe, nós como família, podemos fazer para ajudar ele. Então, são atividades, são jeitos de falar com ele. Por exemplo, se eu peço para ele, Thomas, vamos tomar banho, ele vai falar não. Agora, se eu falo pra ele, Thomas, você quer levar pro banho blocos ou carros? Ele vai escolher de qualquer maneira e a gente tá levando ele pro banho sem ter a birra, né? A crise ali. Existem várias maneiras de você conversar com uma criança. Isso não precisa nem ser uma criança atípica. Mas no caso do Thomas, esse tipo de recurso, ele tem que ser muito utilizado porque ele se sente no controle. E, ao mesmo tempo, a gente que está direcionando ele. A rotina, ela é um recurso extremamente importante para o Thomas. A gente tem um quadrinho, onde ele mesmo coloca os checks do que ele fez no dia. Então, acredito que hoje esses são os recursos, as maneiras que a gente consegue fazer com que o Thomas se desenvolva, sem ser muito pesado para ele. Os desafios de equilibrar a vida com o meu filho, com a vida profissional, são enormes. Primeiro, a gente tem uma dificuldade muito grande no mercado de encontrar pessoas que estejam dispostos a contratarem mães que podem trabalhar só num período da manhã, por exemplo. Porque eu acredito que é muito importante para a criança ter esse contato com a mãe. Esse foi um dos maiores desafios da minha vida. Mas eu estava disposta a não negociar. Então, eu trabalhava com arte no Brasil como voluntária. Então, aqui eu decidi transformar num trabalho do final de semana. E encontrei um trabalho que eu pudesse fazer na parte da manhã. Graças a Deus, as pessoas entenderam, me apoiam, me dão todo o suporte.
na parte da manhã, entenda a minha situação com o Miguel, e no final de semana eu trabalho com os meus eventos. É um desafio diário, porque, né, assim, conciliar tudo, dar conta de tudo, atender a demanda da casa como mãe, dona de casa e trabalhar fora, realmente é um desafio todos os dias. É complicado, tem dia que é complicado, porque por mais que eu tenha ajuda, tem dia que eles querem a mãe, né? E eu sempre falo, olha, me chamou, me liga e que eu, não que eu largo qualquer coisa, mas eu vou parar e vou dar atenção para ver, né, o que tá acontecendo. E eu acredito que hoje também eu tenho uma clientela de pacientes também que sabe, né, da minha vida pessoal, eles também super entendem, às vezes eu tenho que cancelar, às vezes não dá para chegar e às vezes eu arraso. A maioria das vezes, assim, eu consigo conciliar, né, esse tempo que eu tenho, não tenho, esse tempo que eu não tenho, né, porque é uma dinâmica, assim, muito perfeita que eu tenho que fazer com os meus horários, que é estar participando da vida deles, mandar pra escola, tá tudo certo. A gente faz comida todo dia pra mandar pra eles, porque a alimentação deles é super, né, regrada. Então, assim, eu participo disso. E eu acho que eles, pra mim, é como se fosse a maior inspiração. Porque eu sinto na obrigação de vencer ainda mais, de fazer ainda melhor. Porque eu sei que financeiramente eles podem precisar de mim ainda mais no futuro. Então, assim, não é uma questão assim, será que vai dar certo? Não, tem que dar certo. Vai dar tudo certo, já está dando tudo certo. Conciliar com o meu profissional é realmente ter tudo muito bem estruturado. Então, eu sempre penso na noite anterior as coisas, prioridades, né, que eu tenho que fazer no dia seguinte. Existem coisas que não mudam na minha rotina, que são os horários de sair, os horários de buscar as crianças, as terapias. Então, isso são coisas fixas. O restante, eu vou tudo encaixar dentro do que eu posso fazer enquanto as crianças estão na escola, ou então enquanto o Thomas está ali fazendo uma terapia, eu consigo fazer alguma coisa do trabalho, consigo mexer no celular, consigo responder um e-mail. Então, basicamente, hoje em dia, a minha rotina profissional ela é encaixada no tempo que eu tenho quando as crianças estão ocupadas fazendo outras coisas. O meu maior desafio com a Sara e o trabalho foi ter que renunciar a algumas coisas, o meu tempo, porque eu acredito que a vida não é só em torno do dinheiro, ela precisa de mim. Então, na época, renunciar, parar de fazer os bolos foi muito difícil para mim. E hoje, graças a Deus, eu consigo entender ela e consigo entender que o meu tempo de trabalho é uma coisa e o meu tempo com ela é outra. E graças a Deus tá dando certo. Mas por um filho a gente faz tudo. E se eu tiver que parar de fazer os doces pelos meus filhos, faria totalmente o que eu fiz há 3 anos atrás. Eu paro por eles. Ser mãe autista ensina você a ter muita paciência. E assim, acho que não tem outra forma de descrever. É muita paciência. Você tem que ter sanidade mental, paciência, discernimento, ter calma, muita calma. E saber que você nunca vai conhecer um amor melhor que esse. É a coisa mais pura que você pode sentir. Não que a filha típica, eu não tenha sentido isso, mas eu acho que é tão especial saber que eles são meus e que o amor que eles têm é incondicional. Paciência. As coisas não são no nosso tempo,
não são do jeito que a gente quer. Doação. Eu acredito que uma das maiores palavras de uma mãe atípica é doação. A gente muitas vezes não tá no nosso melhor dia. E eles não têm culpa. Então a gente tem que, mesmo assim, respirar fundo e dar o nosso melhor, porque eles estão ali com todo o amor do mundo, querendo só o simples da gente. Foi ter paciência, persistência e não desistir das coisas, porque não é fácil. A gente tem que insistir em terapia, em escola. E o que eu mais aprendi também nisso tudo é não acreditar no que as pessoas vão falar sobre seus filhos. Porque nós, mães, temos que acreditar neles. E eu fiz isso, eu acreditei na minha filha. Quando me disseram que ela nunca ia sentar, que ela nunca ia estar dentro de uma sala de aula, eu acreditei nela. Então a minha maior lição nisso tudo foi acreditar no potencial da minha filha. É que eu tenho um gênio. Essa é a lição mais incrível. Todos os dias o meu filho me surpreende. A gente precisa dar espaço para as crianças atípicas e para as crianças não atípicas. A gente precisa encontrar esse balance entre a vida profissional e pessoal, sim, para a gente conseguir ter tempo de ouvir, de dar espaço, de deixar a criança explorar e mostrar para você quem ela é de verdade. Que a gente vive num mundo muito acelerado. E tem uma parte que eu gosto muito da Bíblia que fala assim, que é muito cuidado com a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E que os filhos, eles são a herança que Deus nos dá. Então, o que tem de mais precioso nessa vida? Não é o tanto de dinheiro que eu tenho no banco, é os meus filhos. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio para você conseguir ver que você não tem uma criança com necessidades especiais. Você tem uma criança, na verdade, com habilidades especiais. E que você só vai enxergar se você desacelerar, der um livro para ela fazer, der uma folha para desenhar, escutar quando ela vem te contar alguma coisa, gastar um tempo de qualidade com ela. É incrível. É um presente de Deus. Não romantizando, que a gente sabe que não é uma situação fácil, mas nos ensina e cada dia nos faz ser um ser humano melhor. E eu acho que um grande desafio também da maternidade atípica é a quebra da expectativa de várias coisas dentro de quando você espera um filho. Porque quando a gente tem um filho, a gente não vê a hora de ouvir uma mãe, a gente não vê a hora daquela criança te dar um tchauzinho, de te mandar um beijinho, de te chamar quando ela precisa de alguma coisa. Eu lembro que eu sonhava com o Thomas me chamando de mamãe, e ele foi me chamar de mamãe a primeira vez com 3 anos e quase 4. Então, eu acho que essa quebra de expectativa é um dos maiores desafios, porque você aprende que tudo tem seu tempo, que todo mundo é diferente, e essa espera, ela vale a pena. É muito especial ser mãe deles. Eu não trocaria. Por nem um segundo eu trocaria. Jamais trocaria. Eu amo minha vida, eu amo meus filhos, eu amo minha família. Eu amo meu trabalho. Eu amo todo mundo que trabalha comigo. Eu sou muito especial. Sou muito abençoada. Desculpe. É assim que eu me sinto. Eu sei que tem mãe que sente diferente, mas é assim que eu me sinto.
parece que só trouxe bênção pra minha vida, sabe? Parece assim que a vida toma mais sentido. Eu não sei se é porque eu sempre fui uma pessoa muito responsável. E assim, parece que Deus pensou assim, não, você tem condição de fazer isso pra 2, então deixa eu te dar 2. Ai, mas é isso. A sociedade, ela precisa ser mais inclusa, não na forma de olhar os nossos filhos com pena. Não é isso que a gente quer da sociedade. A gente quer que a sociedade respeite os nossos filhos e que dê espaço para eles. Não trate, coitadinho, ai, pobrezinho, ai, tadinha. Não é isso. Nós precisamos é que respeite as qualidades e enxergue os pontos fortes dos nossos filhos. É esse espaço que a gente precisa que os nossos filhos tenham. É esse direito que eles precisam ter na sociedade. Eu acho que a sociedade poderia incluir não só a criança, mas principalmente a gente. Porque quem cuida de quem cuida? A gente não tem muito apoio. Os nossos filhos, principalmente aqui, sempre vai ter muita ajuda. E é o que eu sempre vejo. Não é fácil, mas tem. E as mães? Quem acolhe, quem precisa. Então, assim, eu acredito que a sociedade poderia acolher a gente, porque ninguém sabe o que a gente passa. E se a gente não estiver ali por eles, ninguém vai estar. Acho que falta um pouco de sabedoria e entendimento, principalmente paciência. Porque eu já passei por situações que a pessoa não entendia e, tipo, me titulou como se eu fosse uma mãe ruim. E ninguém perguntou se a minha filha tinha alguma coisa. Então, acho que a pessoa deveria, sim, entender mais sobre isso, para não constranger a gente também, né? A sociedade hoje, ela tem como incluir e apoiar muito mais as famílias atípicas através da informação. O mundo de hoje tem tudo disponível. Eu acredito que quanto mais a gente entender o que é o autismo, quanto mais a gente saber que isso é um espectro e que nem todas as crianças são iguais, mais as pessoas vão poder incluí-las e apoiar todas essas crianças e famílias para que não seja tão pesado, porque a maternidade atípica, as famílias que têm crianças atípicas, é uma rotina totalmente diferente e muitas vezes é uma rotina muito pesada. Então, eu acho que o conhecimento por parte da sociedade ajudaria muito, até com questões de não julgamento. Então, acho que seria importante para isso. Olha, eu acho que o que falta na sociedade hoje é conhecimento sobre o assunto. Tem muita gente que não sabe sobre o assunto, não entende o que é, sabe? Então, assim, é complicado você ajudar ou não ajudar algo que você não sabe o que é. Então eu acho que falta também, eu não sei da parte governamental, eu tô achando isso fantástico, esse projeto de vocês, porque, né, quebra esse tabu da gente estar falando sobre o assunto. Eu acho que as mães não devem estar se escondendo ou tendo vergonha de falar sobre o assunto, ou achando é puxado, tá falando disso. Não. Uma coisa que a gente tem que falar, a gente tem que educar. As pessoas que estão perto de mim, eu sempre procuro educá-las, né? Olha, eles são autistas, então assim, se você não comunicar, se você não se expressar, se você não falar, as pessoas não vão saber. Então eu acho que muitas das vezes a sociedade, ela age no assunto de uma forma negativa por ignorância, por não saber. Eu acho que falta pontuar, falta, né, falar mais sobre o assunto da educação. Hoje em dia o número de autismo está crescendo muito. Então assim, é uma coisa que é parte do nosso presente e vai fazer muito mais parte do nosso futuro. A gente não sabe o porquê. Eu acho que é nossa responsabilidade também preparar o futuro dessas crianças. Eu gostaria que as pessoas soubessem que o autista ele não está doente, não é uma doença, é uma condição neurológica e que ele não vai melhorar. Ele é um espectro. Nem todas as crianças são iguais. Na verdade, nenhuma criança é igual.
Dentro do espectro autista, a gente vai ter crianças que gostam de abraços, crianças que não gostam de abraços, crianças que falam, crianças que não falam. Eu acho que eu ainda vejo essa coisa na sociedade de que ele não tem cara de autista. Nossa, nem parece. Não tem, autismo não tem cara. Então não julgue as pessoas. Não julgue se você vê uma mãe passando por uma situação difícil num shopping com uma criança no chão, ou se você foi a uma festa que a criança ela não queria comer determinada coisa, fala, no meu tempo não era assim, se fosse eu, não julgue. Não julgue porque você não conhece a história de vida daquela pessoa. O que a gente precisa realmente que as pessoas entendam é que nós, enquanto pessoas, mães atípicas e mães não atípicas, o que a gente precisa é de respeito da sociedade. Então, eu acho que é isso, esse respeito das pessoas, principalmente com os pais, na maneira de falar. A gente não tá mimando, a gente não tá passando a mão na cabeça, a gente tá educando de uma forma com que eles conseguem entender. E entender que realmente nem sempre você vai olhar e identificar de cara que é uma criança atípica. E você pode entrar num grande problema, passar um grande constrangimento por não conhecer a história de vida de alguém. Então, assim, por favor, coloque na cabeça de vocês, eles são assim, eles nasceram assim, eles podem desenvolver sentidos que eles não tenham desenvolvido antes. Eles têm um delay, né, um atraso, que é natural deles sempre terem um atraso de uma pessoa considerada normal. O autismo, ele traz junto com ele um amor que é inexplicável. Eu olho e convivo com outras crianças autistas e é um amor, é uma coisa que eu falo que eu vejo Deus neles. E o autismo não é só isso, de ser uma criança muito inteligente ou uma criança muito agressiva. Eles têm muito amor para dar. E só quem vive perto de uma criança autista entende isso. Eu acho que o meu maior sonho é que o meu não verbal, meu menino que não é verbal, possa desenvolver esse lado dele e poder falar, pelo menos para se comunicar. A gente sempre fala assim, nossa, ele vai ser tão lindo. E eu oro porque ele tem uma esposa linda que ame ele como eu amo. Porque por que não acreditar que ele possa se desenvolver? Talvez pode ser uma coisa que de um dia por outro a gente não sabe. E a esperança que eu tenho é na ciência. Eu creio na ciência, eu acredito muito na ciência. E eu tenho muita esperança que a ciência desenvolva, né, recursos, ajuda. Na medicina mesmo, para poder a gente estar fazendo alguma coisa a mais por eles, para poder a gente acelerar esse processo. Então, assim, mas eu acredito que deve ter alguma coisa que, se Papai do Céu colocou essa missão aqui na Terra, colocou tantos anjos, né, pra gente cuidar no meio de nós, eu acredito também que ele vai dar essa ferramenta. Eu tenho fé que essa ferramenta ainda vai surgir pra gente, da gente poder estar ajudando eles ainda mais, né? O meu maior sonho, a maior esperança que eu tenho pro futuro do Thomas é que ele cresça de uma forma independente, que ele consiga ser quem ele quiser ser. O Thomas é apaixonado por números, eu quero que ele no futuro ele possa trabalhar com isso, que ele saiba que ele não tem limite nenhum por causa de um diagnóstico. Eu educo ele de uma maneira que ele se sinta sempre muito amado, muito seguro para ser quem ele quiser ser. E eu tenho certeza que isso vai refletir no adulto que ele vai se tornar. Independente, seguro, amado e com toda certeza muito bem sucedido naquilo que ele deseja ser. Um dos meus maiores sonhos sobre o futuro do Miguel, eu acho que esse é o sonho de toda mãe, é que ele se torne um adulto independente. Esse é o nosso objetivo, que nós não somos eternos, né? Os pais não são eternos. Então, o meu maior sonho é que ele se torne uma pessoa, um adulto independente, que ele consiga cuidar dele próprio, dirigir um carro, trabalhar, que ele possa casar, que ele consiga se defender. Esse é o meu maior sonho. E que ele encontre o seu propósito de vida.
seja no hiperfoco, que geralmente eles têm, ou em alguma coisa que realmente ele goste de fazer. Mas eu tento fazer isso aí com muita cautela, porque antes eu ficava muito preocupada com o futuro e eu esquecia de viver o presente. Então eu sonho e trabalho construindo esse futuro, mas eu não deixo o futuro roubar a minha paz e o meu tempo de qualidade com o meu filho no presente. Meu maior sonho é ver a Sara independente. Eu vou fazer de tudo para ver a minha filha falando, ver a minha filha independente. Esse é meu maior sonho. Eu tenho muito medo do futuro, de como vai ser. Mas eu acredito nela, que ela é capaz. Do que você quer? Que eu cuido deles sozinho. E quando as coisas apertam, é sempre a gente. Sempre eu. Eu não tenho um apoio, assim. Eu tenho a avó que cuida do meu filho. Mas a Sara é eu. É 24 horas eu. Então eu tenho medo de um dia eu não estar aqui. Quem vai cuidar dela? Esse é meu maior medo. Por isso que eu luto todos os dias. Eu renuncio a minha vida pela vida da minha filha. Porque eu só quero ver ela independente, pra mim ter certeza eu fiz a coisa certa. Ela não vai saber sobreviver sem mim, sem precisar de ter alguém perto. And I lay down everything, every part of me, I'm yours. Oh, through everything, here we stand, hand in hand, I'm yours. A cidade é delas e com eles, porque é eles que fazem toda a diferença na cidade que é delas. A cidade é delas com eles, porque é através deles que a gente se torna uma pessoa melhor. A cidade é ainda mais delas com eles. Que a gente cresce. A gente fica ainda maior. A cidade é delas, com eles e para eles. And I lay down everything, every part of me, I'm yours. Oh, through everything, here we stand, hand in hand, I'm yours. And I lay down everything, every part of me, I'm yours. Through everything, here we stand. Bye bye.